plágio, elementos especiais. Esses aí, isso aí é uma dúvida até recorrente dos alunos. Que, será que eu cito o texto que eu coloquei, gráfico que eu fiz? Né? Sim, você tem que citar a fonte. Então, isso aí é considerado um plágio de elementos especiais. Quer citar a fonte de quadro, tabela, figura, gráfico, qualquer elemento especial, né? Então, se eu for citar isso e for você mesmo que tiver produzido, então coloca ali um texto assim, APUD, né? APUD. Coloca assim, própria, né? Coloca, cadê o slide aqui? Coloca própria e o ano. Ou você pode perguntar lá, as instituições têm algumas regras específicas, pode não ser essa, tá? Mas coloca lá, fonte, 2 pontos, própria, né? E o ano. E quando for um autor, você pode colocar fonte, aí aqui embaixo, tá? Cita normal, como se fosse uma citação. Santos, e entre parênteses, o ano. E se você pegou igualzinho estava lá, coloca a página, tá? Coloca P, ponto. Se você mudou, pegou uma tabela de Santos e mudou uma coisinha ou outra, aí você coloca como se fosse uma citação indireta, que você mudou. E se você copiou igualzinha, se você tiver condições de informar a página, informa a página. Não é obrigatório informar a página aqui nesse sentido, mas se você puder, sempre é bom para as referências, tá? Na faculdade eu fiz no mestrado. Foi assim, eu peguei 2 livros de obras, né? E eu fiz uma análise de cada uma delas. E aí, dessa análise me gerou um resultado. Esse resultado fui eu que achei o resultado. Então, desse resultado, eu fiz uma tabela para contrapor o que ele tinha de comum e o que ele tinha de diferente, né? Daí eu montei essa tabela. E aí, para colocar fonte, a universidade, mas aí foi regra da faculdade, a universidade me sugeriu o seguinte: fonte tirada a partir de dados da análise feitas ao longo do trabalho, da dissertação. Então, eu tive que colocar tudo isso embaixo, mas aí foi uma regra da universidade, que também pode acontecer. Entendi. Então, ela tinha, a sua instituição tinha uma regra própria lá, então, né? Isso aí. Então, por isso que eu falo. Então, você tem que buscar saber a regra lá, tá?